Seguindo com os nossos vídeos, vamos conversar hoje com o nosso padre, o Padre Carlos Henrique, sobre a Quaresma, tempo de conversão, de mudança de vida. Padre, a Quaresma é um tempo litúrgico cujo tema principal é a conversão. Mas o que é a conversão? Como falar da conversão nos tempos atuais? Então, a gente tem que primeiro saber o porquê da Quaresma, né? Qual é o ponto de partida para viver esses 40 dias que a liturgia vai nos oferecer para que a gente possa viver essa conversão. Nós nos preparamos para um fato grandioso, que é celebrar a Páscoa, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, por causa disso, vivemos um período quaresmal de conversão, de volta da vida para Deus, porque a Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo e também da ressurreição do cristão. Então, para que eu esteja ressuscitado, eu preciso estar convertido. E conversão é exatamente isso, essa mudança de vida, essa mudança de mentalidade, mas não é simplesmente dizer que eu mudei de vida, mudei de mentalidade, e se não deixei talvez alguns vícios, algumas manias, de repente eu gosto de falar de alguém, é melhor que eu pare, crie uma virtude interessante de parar de falar mal dos outros. Se eu tenho visto, sei lá, da internet, do Facebook, como a juventude acontece hoje, então eu deixo esse vício de lado. Isso também é conversão, voltar a vida mais para Deus e tirar as coisas que me atrapalham no caminho. Esse período também nos convida para a penitência, né? O que a igreja indica nesse tempo de Quaresma como forma real de penitência? Então, lembrando lá, no dia da abertura da Quaresma, Jesus indica a oração, o jejum e a esmola. Isso. E esses são meios também da gente viver uma relação de penitência. Por quê? O que faz da oração? É ter uma vida mais próxima de Deus, é reconhecer que de verdade Ele é aquele que dá sentido à minha vida e à minha caminhada. E muitas vezes nós deixamos de rezar. Então, a Quaresma nos lembra que o que dá fundamento à vida, à relação e à amizade com Deus, é a oração. Então, e fruto da minha oração é amar o meu próximo, né? Enxergar Deus no outro. Então, isso também deve ser traduzido como uma volta da vida para Deus e para o próximo. E por isso eu dou uma esmola, eu ajudo alguém, eu pratico uma caridade. No fundo, essa ação caritativa da minha vida, porque está profundamente relacionada com Deus através da oração, que vai ser uma vida relacionada com o próximo, né? Então, aí é o penitenciar, sair de mim mesmo para ir ao encontro da outra pessoa, né? Certo. Nunca aquilo que está sobrando, sim algo que realmente sirva como penitência. Sim, né? que me ajude a desprender o coração do bem material para estar voltado a minha vida para Deus e para o próximo. Certo. A Quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas. O senhor pode explicar para a gente por que das cinzas? Então, isso é muito bonito, porque já no Antigo Testamento se fazia essa prática. Por exemplo, Davi, quando se descobre lá pecador, o pecado do adultério com Betsabeia, ele imediatamente se veste de cinzas, né? Sim. Então, essa questão de estar aberto a Deus agora, se penitenciando, se convertendo do pecado para voltar a vida totalmente para Deus. E nós, na quarta-feira, também somos colocado um pouquinho de cinza, né? Na nossa fronte, na nossa cabeça, recordando isso. Estamos vivendo agora um período de penitência, de volta do coração para Deus. E a liturgia é belíssima, né? Porque o profeta Joel diz: eu quero que vocês rasguem não as vestes, mas sim o coração diante de Deus, né? Então, isso é a penitência, isso é aquela cinza que é nada, mas que mostra de verdade o valor do coração contrito, do coração arrependido. Muito profundo isso, né? Outra celebração muito bonita é a Missa de Ramos, né? Que também seria importante o senhor falar um pouquinho sobre ela. Então, nós podemos dizer que o Domingo de Ramos é o final do tempo quaresmal e o início da Semana Santa, né? Onde vamos viver toda aquela grande festa, aquela grande liturgia do Tríduo Pascal, até chegar no Sábado Santo, Domingo da Ressurreição.
E ali nós vamos começar a dar passos com Cristo em direção à sua paixão e dando passos, recordando aquele caminho que Jesus fez junto com o povo, né? Porque o povo, vendo Jesus entrar em Jerusalém, é o domingo de Ramos, canta Hosana, o reconhece como rei, mas daqui a pouco vai dizer também crucificam, né? Então, essa relação da palavra de Deus com a liturgia, né? Para que a gente possa viver de verdade aquele tempo de graça, que é também a Semana Santa, que é a paixão e ressurreição do Senhor. E nesse período quaresmal, né, existem umas mudanças na liturgia. Por exemplo, Glória a gente não canta. Existe um porquê disso? Então, o porquê de não cantar o Glória? Porque estamos recordando exatamente o tempo de conversão, de volta de vida para Deus. Então, ter uma liturgia mais voltada para a questão mesmo da penitência, da conversão, da força da palavra de Deus. As leituras de todos os domingos da quaresma são belíssimas. Então, a partir disso, se preparar bem para que no sábado santo da ressurreição se cante glória de maneira diferente. Agora uma vida nova, né? Uma vida que nasceu. E perceber aquilo que dizia, né? Não é só a Páscoa de Cristo que vamos celebrar, mas também a Páscoa do Cristo total, Cristo que ressuscita, mas também a sua igreja, que somos todos nós vinculados a Ele, ressuscitamos. Sim, e aí se nós fizermos a penitência direitinho, melhor será essa mudança nossa. Exatamente. Também, né? E existem alguns costumes também muito antigos, né? Como cobrir os santos nessa época com aquele tecido roxo. Existe, assim, hoje ainda um culto a isso, uma cerimônia mais especial para esse momento? Então, aquilo que você mesmo disse, né? É um costume que foi se criando, não é que faça parte da liturgia, cobrir o santo ou não, mas perceba, qual é a função de uma imagem? É sempre recordar alguém que venceu as lutas dessa vida, viveu esse período também de conversão, de volta para Deus, né, na liturgia, e que traz essa alegria, né, essa graça de poder estar hoje na glória de Deus, vivendo essa comunhão dos santos, né? E agora, ele está com a imagem tapada, recordar uma vivência de uma pessoa e também que deve ser o nosso modo de viver. E no dia do sábado santo, a imagem volta, né? A ser a imagem na sua beleza original, mostrando assim que agora estamos plenamente, toda a igreja, não só a igreja peregrina, mas também a igreja triunfante dos santos, cantando o glória, o aleluia, pelo fato de Cristo ter ressuscitado. Muito obrigada, viu? E assim terminamos mais esse momento. Esperamos ter colaborado com a sua formação cristã e que você possa ter um período de quaresma bastante rico e profundo.